Existe um fator de risco para doença cardíaca que não se importa nem um pouco com a dieta ou com o quanto alguém se exercita. Ele está escondido nos genes. O nome dele é lipoproteína A, ou LPA para facilitar. E olha, entender o que ela significa pode ser fundamental. Essa pergunta aqui resume tudo, né? E se apesar de todo o esforço com dieta e exercício, um risco poderoso estivesse pré-programado ali no nosso DNA? Pois é, esse fator de risco genético tem nome, lipoproteína A. Tá, mas afinal, o que é essa LPPA? A melhor forma de pensar nela, a analogia mais fácil, é como se fosse uma versão mais pegajosa do colesterol ruim. E essa característica, essa pegajosidade, digamos assim, tem consequências bem sérias. Tecnicamente falando, a LPA é uma partícula de gordura muito parecida com o LDL, o famoso colesterol mau, só que ela vem com um componente extra, uma proteína chamada ApoA. Essa pequena adição que muda tudo. É ela que torna a LPA tão diferente e, infelizmente, perigosa, alterando completamente seu comportamento no corpo. E aqui é que está o pulo do gato na prática. Enquanto os níveis de LDL respondem bem quando a gente muda a dieta e o estilo de vida, a LPA praticamente ignora tudo isso. A presença daquela proteína extra, a tal da ApoA, a torna teimosa, resistente a essas intervenções. Ela age por conta própria, de forma independente. E este número é a chave de tudo. Mais de 90%. É isso mesmo, é o quanto a genética determina os níveis de LPA. Isso finalmente ajuda a explicar por que algumas pessoas com estilos de vida impecáveis, que fazem tudo certinho, ainda sofrem de doenças cardíacas. A resposta estava no DNA o tempo todo. Ok, então já ficou claro, o negócio é genético. Agora, vamos entender por que ter níveis elevados de LPA é um problemão. Ela não é só um marcador qualquer, ela é um fator de risco independente. E a ciência aqui não deixa dúvidas, viu? Níveis elevados de LPA não são só uma coincidência, são uma causa direta de entupimento das artérias, de ataques cardíacos, de derrames, os AVCs isquêmicos e até do endurecimento de uma das válvulas mais importantes do coração, a válvula aórtica. O jeito que a lipa causa danos é como uma tempestade perfeita com 3 frentes de ataque. Primeiro, ela acelera a formação de placas que entopem as artérias. Segundo, promove uma inflamação crônica nessas artérias. E para piorar, ela ainda interfere na capacidade natural do corpo de dissolver coágulos. É uma combinação triplamente perigosa. Bom, diante de um risco tão grande, a pergunta que não quer calar é: como saber se os meus níveis de LPA são altos? Então, vamos passar para o rastreio e entender como isso é feito. O ponto central aqui é que existe sim um número de referência. Um simples exame de sangue consegue medir os níveis de LPA e valores acima de 30 a 50 mg por decilitro já são o ponto de virada, sabe? É a partir daí que o risco começa a aumentar de verdade. Certo, mas quem deveria fazer esse exame? As diretrizes são bem claras. É super recomendado para pessoas com histórico pessoal ou familiar de doença cardíaca precoce, ou para quem tem uma condição genética de colesterol alto. E olha que interessante, mesmo para quem tem um risco considerado limítrofe, medir a LPA pode ajudar a esclarecer o quadro geral. Tudo bem, vamos imaginar o cenário. O exame foi feito e o resultado veio alto. E aí, o que fazer? Essa é talvez a parte mais importante da nossa conversa. Qual é a estratégia de tratamento hoje em dia? E aqui está a realidade do momento. Ainda não temos um medicamento aprovado que tenha como alvo específico a LPA. Ponto. Portanto, a estratégia é ser o mais agressivo possível no controle de tudo aquilo que a gente consegue controlar. Pressão arterial, diabetes e, principalmente, reduzir o colesterol LDL o máximo que der. O grande desafio está nos tratamentos que temos hoje. As estatinas, que são a base do tratamento do colesterol, podem, paradoxalmente, até aumentar um pouquinho os níveis de LPA. Outros medicamentos ou não têm efeito ou a redução é bem modesta. Fica claro que é preciso uma abordagem totalmente nova. Mas calma, a história não termina aqui. Muito pelo contrário. Felizmente, a gente está na beira de uma nova era no tratamento. A ciência está avançando numa velocidade incrível e tem muita esperança no horizonte. O futuro do tratamento está em novas classes de medicamentos com os nomes complicados, como oligonucleotídeos antissentido e cRNAs. Mas o conceito por trás é genial.
Em vez de só gerenciar sintomas, essas são terapias genéticas inteligentes, projetadas para ir lá na fonte e silenciar o gene que produz a LPA, atacando o problema na sua raiz. E a melhor notícia de todas é que elas funcionam, e funcionam muito bem. Os ensaios clínicos já mostraram que essas novas terapias conseguem reduzir drasticamente os níveis de LPA, algo que nunca foi possível antes. Isso, claro, oferece uma esperança gigantesca para milhões de pessoas no mundo todo. Por muito tempo, casos de doença cardíaca em pessoas aparentemente saudáveis ficaram como um mistério. A LPA pode muito bem ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça, um fator genético poderoso que agora, finalmente, estamos começando a entender e, em breve, a tratar de forma eficaz. Ter consciência de que ela existe já é o primeiro e o mais importante passo.